Doutor Alexandre quer fazer logo? Eu acho que eu gostaria de fazer até para ver se no contexto. Pode. É isso. Até porque os meus questionamentos eles vão um pouquinho nessa direção. Primeiro, eu fiquei um pouco assustado com tudo que eu vi aqui. E chego a pensar muitas vezes, e essa questão do medicamento doado, é aquela situação de que um medicamento que não foi aprovado, mas que a indústria farmacêutica tem em outro país e faz para fazer a doação para tratamento de um paciente. Isto parece ser um evento meio esquisito, estranho, né? Que no final das contas, se a empresa aceitar todos os riscos, né, ou passar por todos os procedimentos, é aprovada aquela medicação para ser usada para determinado paciente, porque foi doado. Eu faço essa colocação porque eu fiquei um pouco assustado, fico pensando em pedir para o doutor Evandro, doutor Paulo, que parem de fazer pesquisa. Porque se nós continuar fazendo pesquisa e cada vez mais subdividindo determinadas doenças a números, a protocolos, nós vamos colocar esses pacientes num espaço de não tratamento. Me parece ser isto. Num segundo momento, eu não presenciei todas as falas aqui, então pode ser que eu esteja cometendo alguma fala errada, porque não assisti tudo. Mas, doutor Ricardo, a sua fala que eu escutei, ela foi toda uma fala confessando aquelas coisas que foram ditas aqui, né? E muitas delas até dizendo assim, mas isso nós brevemente vamos estar resolvido, porque estão sendo contratados, esse tipo de coisa. Eu não estou fazendo uma fala pessoal em relação a assim, só que nós temos um problema. Nós temos um problema nessa relação. Porque a Anvisa, ela tem que ser uma autarquia independente. Ter a independência para não fazer o papel de proteção de políticas de governo especificamente, né? Ou seja, estar vinculado a um orçamento e ficar dependente dessa forma, tá? Como também não fazer um papel acima de proteger a indústria farmacêutica nesta nuvem que existe, colocada muitas vezes como forma falaciosa, de que a indústria do medicamento ela está interessada apenas no lucro e não neste processo todo da cura do paciente, que é o nosso objetivo e de todos que estão aqui. Ninguém aqui, por mais que exerça a sua atividade, vai publicamente se colocar contra o paciente em si. Eu digo isso porque, na sua fala, doutor Ricardo, o senhor acusou a indústria farmacêutica, e essa já é a minha primeira pergunta, de apresentar protocolos diferentes aqui no Brasil, tá, para aprovação de medicamentos para atendimentos semelhantes em outros países. Aquilo que foi dito aqui, muitos dos medicamentos já estão aprovados em outros lugares. Então, esse problema, se acontece, nós temos que tentar ir lá para resolver isso. O que nós não podemos ter é essa situação de que parece que as coisas não andam aqui e na outra ponta quem sofre é o paciente. Eu digo isso porque me preocupa quando vejo aqui, na aprovação do medicamento, que em todos os passos tem que passar, tem duas situações ali. Uma é a Anvisa e a outra a saúde suplementar. Eu pergunto, hoje nós sabemos que na área do câncer, mais de 80% dos pacientes só tem a saúde pública como o problema disso aqui. Outra, se existe um único medicamento que está liberado para ser fornecido de forma privada, mas o público não entrega esse medicamento, então nós estamos diante de um crime. Nós estamos diante de um crime. E se isso está acontecendo, é a pergunta que eu deixo para a mesa. Quem é o responsável por isso? Porque nós temos que denunciar o responsável por isso. Se existe um medicamento neste país que é destinado apenas à medicina privada, que é a minoria desse país, tá? Ou seja, para a medicina privada está autorizado, mas para a medicina pública, eu estou falando medicina como saúde pública, ela está proibida, e isso, na minha opinião, fere até a Constituição e é um crime. E nós temos o papel aqui no Parlamento de apontar isto como uma causa que não pode acontecer nos dias atuais. Então, a minha fala, deixando essas duas perguntas, ela é um pouco pessimista, sim. Mas não é acusatória, não é nesse sentido que eu estou fazendo. Eu estou querendo que nós achamos uma solução para resolver isto.
Porque eu não posso ter o medicamento negado para comercialização no país, mas ser dada a autorização, mesmo que temos que passar por todas as etapas, para ser fornecido de graça para o paciente, para ser doado ao paciente. Então, essa é uma situação escabrosa. Não pode ser uma coisa que esteja ocorrendo nos dias atuais. E se ela ocorre, eu quero perguntar à mesa como nós podemos fazer para resolver esses problemas.